Alegria muito grande, uma alegria muito grande estarmos juntos, né? Ontem a gente pôde se ver, se abraçar lá no Fé e Caridade, isso foi bom. Ainda estou com o calor e o cheirinho de vocês aqui. Uma coisa importante, nós falamos na semana passada a respeito das crianças, da condição das crianças no pós-desencarne, né? De que há uma série de mitos, né? de informações na doutrina espírita que veiculam no meio espírita que não tem respaldo doutrinário. Era isso que a gente, né, basicamente falou na semana passada, tal qual a criança, quando desencarna, ou o bebê, ela de imediato retoma a condição do espírito adulto, de criança sofrendo muito na erraticidade, e que não tem nenhum respaldo. A gente viu as discussões que permearam aí a nosso bate-papo, elas foram todas assim, bem em concordância, né? Porque faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Então, as crianças, elas são amparadas muito de imediato ao seu desencarne, e não há um relato de criança sofrendo, né, nas furnas, nas geenas, no ranger de dente, nos umbrais, não há nenhum relato aí, né? São amparados por familiares, e se aquele espírito que desencarna em tenra idade possui, né, um adiantamento espiritual, moral, evolutivo, ele tem condição de se assumir em plena, né, domínio de si. Na grande maioria dos espíritos que reencarnam na condição de espíritos ainda sofredores em planeta de provas e expiações, ainda não possuem essa maturidade e permanecem mesmo ainda na situação infantil, e a reencarnação, a voltar à reencarnação é muito breve, né? Para que eles não fiquem naquele estágio. Foi isso que a gente falou basicamente aqui. Aí sobraram essas perguntas, e que não deu para a gente conversar, vou entrar logo nelas para a gente tentar matar tudo hoje, as perguntas que ficaram. Tem uma pergunta que diz assim, uma pergunta até que já ouvi bastante aí. É melhor estudarmos as coisas do céu do que ficar perdendo tempo estudando coisas da Terra? Pois esses conhecimentos da Terra, as coisas do céu terão utilidade em outras vidas, e as coisas da Terra nem sempre terão. Então, ficou clara a pergunta? Para que é preferível a gente ficar estudando as coisas do céu do que ficar perdendo tempo estudando as coisas da Terra, né? Porque as coisas do céu terão validade em outras vidas, as da Terra nem sempre terão. Vai dar um exemplo aqui, passou estudando o Telex, aí depois desencarna e reencarna com avanço tecnológico, né? O Telex já nem faz parte mais, né? Eu, particularmente, ainda, né, numa mesma encarnação, vi essa transformação tecnológica grande aí, né? Então, eu vi o Telex como meio de comunicação à distância, né? Eu ia lá no Correios, passar um telegrama, minha mãe dizia assim, vai lá porque é casamento. Aí eu tinha que passar com as mínimas palavras possíveis para não ficar muito caro, então normalmente era assim, tintim felicidades, pronto. E isso aí é barato, porque ficava caro, mamãe me recomendava, né? Aquela nossa disciplina, né, financeira, né, da vida difícil. Então, mas corria lá no correio e tinha que escrever num papelzinho e tal. Estou contando isso porque eu sei que tem muita gente que está aí que nem sabe como é que era. Então, eu peguei essa época. E depois veio uma grande revolução, que era o 130. Eu acho que era o 130, o telefonema fonado. Você não precisava sair de casa. Você ligava e passava o telegrama. Aí já não contava por letra, nem palavra, né?
Aí vinha na conta, depois era assim mesmo, né? Isso quem tinha telefone, porque era uma fortuna, né? Bom, e depois veio o telefone celular, eu passei por isso tudo, né? O orelhão, a gente comprava, enchia o bolso de ficha, né? Tinha até escoliose, quando tinha muita, pesava para um lado as fichas metade, a gente ia pondo aí, né? Ah, mas eu fui do tempo também, na Rua Alft, aí vocês vão se lembrar, tinha uma agência para fazer interurbana, aí você entrava, pedia uma ligação, ficava sentado, aí a telefonista lá, depois de um tempo, falava assim, Heraldo, cabine 3, aí eu ia para a cabine 3, fazia o interurbano e tal. Depois o celular, né? Que era mais ostentação, porque você pagava para receber e pagava para falar. Então, você não atendia ninguém, não falava com ninguém, mas carregava o Motorola PT 550, me lembro bem dele, na cintura, né? E bom, e aí vieram. Então, eu até contei isso, claro, para que a gente entenda que nem sempre, né, o exemplo do Telex, eu passei por todo um avanço, quer dizer, eu saí do Telex e estou hoje aí no telefone celular, no WhatsApp. Pois não, acho que a Cida quer falar, mas o microfone está fechado. Não? Tá. Então vamos lá. Na verdade, nós temos um propósito reencarnatório na Terra. Eu entendo que esse exemplo está colocado na questão tecnológica, né? Aqui. Mas acho que a gente tem que pegar essa pergunta e colocar num contexto geral, quer dizer, não estudar as coisas da Terra, entendo estudar aqui, a gente, né, de alguma forma, se utilizar, né? E, obviamente, é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem, né? Cada dia inventa uma coisa. Tem processador agora, eu falo processador é a forma mais a recente de falar do liquidificador, do bom e velho liquidificador. Não estou falando do processador ali, do computador, não. E já tem que vir com curso grátis para a gente, né? Entender, enfim, claro, as coisas têm isso, né? Cada relógio que você compra digital, né? Você tem que entender daquilo ali, então tem aprendizagem nova. A gente não pode também se esquecer de que a a proposta da doutrina espírita para nós é a moralização da humanidade, a gente sabe disso. Mas qual é o objetivo principal da reencarnação? É, obviamente, o nosso desenvolvimento espiritual, de aqui estarmos, né, num processo de nós quitarmos os nossos débitos e avançarmos. Mas é óbvio que é do desenvolvimento da nossa inteligência. Lembra da questão das duas asas? Né? Nós precisamos do desenvolvimento da asa do conhecimento, que vai nos propiciar a sabedoria. Então, não tem como nós estarmos no mundo completamente alheios. Agora, temos uma gama de conhecimentos em que a gente pode se apropriar. E aí cada um de nós vai escolhendo aquilo que, numa encarnação ou outra, nós vamos nos apropriando de determinados conhecimentos que geram em nós habilidades, essas habilidades vêm conosco em outras vidas e a gente dá um prosseguimento, né? Então, até que ponto? Claro, as coisas dos céus, elas têm uma prioridade. Sumiu a voz, Heraldo. Voltou? Voltou. Tá. Nós não podemos descartar o nosso conhecimento, né, do desenvolvimento da inteligência, que é, assim, um dos objetivos. Segunda-feira, nós estávamos na nossa reunião, o Edu e a Claudinha estavam aí, e a gente leu a parábola lá, quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né, e são todos aqueles em que Jesus desconhecia, e a gente até tocou no assunto, discutiu uma questão, porque essa questão de estudar as coisas do céu,
né, em detrimento das coisas da terra? Isso é uma pergunta colocada aqui, mas há no meio espírita, assim, muito disso, né, de pessoas que fazem uma opção muito grande pela vivência, pelo conhecimento da literatura espírita, de uma dedicação que é positiva, né, ali nos postulados espíritas, nos livros da codificação, né, são estudiosos mesmo, estão ali, compulsam os livros permanentemente e tal, justificando ganhar conhecimento para que possam entrar na reencarnação ou no desencarne, um conhecimento muito maior, né, sobre perispírito, sobre, né, fluidos, enfim. Tem sua validade esse propósito, mas a gente precisa entender o seguinte: as coisas do céu que a gente vê aqui, claro, no nosso contexto aqui, são representadas pela doutrina espírita. Então, eu entendo coisas do céu aqui para nós, exatamente a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos orienta em termos de evangelho, de vivência. Como o objetivo principal é a moralização da humanidade, quer dizer, estudar as coisas dos céus, ela é importante desde que ela possa produzir em nós, né, a mudança moral, a transformação moral. E aí não vai pela quantidade de livros lidos, estudados, né? Vai por uma divisão entre a leitura, a absorção, a apropriação do conhecimento e da sua imediata aplicação prática no maior número de vezes possíveis, para que com a repetição se tornem, né, automatizadas em nós. Né? Simples assim. Né? Então, nós temos que dedicar um tempo muito maior à aplicação dos conhecimentos com os quais nós nos apropriamos. Aliás, essa é uma metodologia de aprendizagem humana, a repetição. Então, nós precisamos, igual ouvimos ontem falar no Centro Espírita sobre a paciência e uma série de outros, mas vamos ficar com a paciência, que é, sem dúvida alguma, um exercício permanente e diário, né? Para que a gente possa adquirir a paciência, né? Que são exercícios aí de algumas vidas, né? Então, na verdade, o que a gente ouviu ontem foi um convite aqui, já que a gente já se apropriou de que a gentileza, né? A paciência são virtudes emanadas, né? Muito propagadas pelo Evangelho. Agora, até que ponto a gente faz? Quando eu citei a Claudinha e o Edu, que estão aí hoje, que a gente fez nós três, foi na segunda-feira, eu queria lembrar um pouco o que a gente falou lá, e peço desculpas então a Claudinha e o Edu aí, se vão ouvir outra vez, mas a gente falar, o que a gente falou lá é a respeito de um comportamento que nós precisamos ter. Eu não estou aqui dizendo que o estudo não se faz importante, é importante. Mas o que preconiza a doutrina espírita como objetivo principal? A moralização da humanidade. Então, o estudo das coisas dos céus, elas devem, sem dúvida alguma, fornecer a cada um de nós naquilo que nós decidimos mudar no nosso interior. Então, de que basta conhecer de perispírito, fluido, ter um vasto conhecimento dessas questões, se ainda nós somos escravos, né? Temos um conhecimento vasto e somos tão imaturos do ponto de vista afetivo, emocional, espiritual, né? Ou que ainda prevalece em nós comportamentos ainda de uma infantilidade espiritual muito grande. Alguns até característicos de uma selvageria só justificada na época do Homo sapiens ou dos Neandertais. Pode parecer aí alguém se assustar com isso, mas nós temos comportamentos da caverna, né? Que não é nenhum assunto de hoje, mas é importante uma hora a gente falar um pouco sobre isso, né? E muita gente, eu tenho certeza que vai se assustar e ver falando, realmente, os homens da caverna agiam dessa forma e a gente repete, né? Algumas são muito evidentes, eu vejo, com todo respeito aqui, não é nenhuma crítica nisso, é apenas uma constatação do meu olhar crítico, eu vejo algumas danças, né,
que são rituais aí que eu imagino que eram do tempo das cavernas, né? A forma de balançar o corpo, de agir, né? De forma coletiva, né? Numa espécie de catarse, né? Aquelas coisas, até com alguns movimentos de selvageria, com algumas agressões até físicas que fazem parte da coreografia, né? Quer dizer, então, são repetições, para citar uma delas, né? E outras que a gente, tantas outras. Então, na verdade, se é a moralização, o que a gente precisa é transformar a nossa postura numa postura de discípulo dentro de um contexto de multidão, né? Ou seja, aproveitando o estereótipo, aí dizer o seguinte, o que a multidão buscava? Buscava o milagre, né? Tá, o Lucas, ele fala, né? A multidão seguiu, tá, não vou ficar citando aqui os capítulos e versículos, para não ficar muito, né? Mas tá lá no Evangelho de Lucas. Ele mesmo fala assim, a multidão seguia Jesus por suas obras. Está lá ele falando isso bem. Muitas vezes almejando o que ele poderia oferecer, e não por quem ele era. Qualquer semelhança, né, com o comportamento nosso de atualidade não é mera coincidência. Ou seja, nós ainda não conseguimos ter um comportamento de discípulo dentro da multidão. Certo? Ou seja, né, depois, continua dizendo Lucas, das curas e dos milagres, era possível ver a multidão o adorando com maior veemência. Então, ou seja, a multidão busca o milagre. Né? Enquanto que, né, um outro exemplo que a gente falou muito, Jesus andando na multidão, esse está lá em Mateus, ele fala exatamente que uma pessoa se declara a ele. E diz assim, Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Né? E o Jesus, obviamente, quando fala esse texto evangélico, a gente precisa entender que o Cristo tinha um conhecimento da psicologia profunda daquela criatura. Por que ele fala para ele o que ele vai dizer agora? Ele diz assim, Jesus replica, vocês vão lembrar do versículo, já deve ter ouvido. Então, quando ele fala, olha, Senhor, eu vim e vou te seguir para onde eu for. Por que Jesus fala com ele exatamente isso? Olha, as raposas têm suas tocas, seus covis. As águias possuem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Por que ele diz isso? Ele diz, olha, ele entendia que aquela vontade de seguir o Cristo tinha um interesse de cunho material. E é tanto que ele diz, olha, as raposas, talvez se referisse aí nesse contexto, né, de estereótipo, a gente pode pegar, ele estava dizendo dos fariseus, ele estava dizendo isso dos saduceus, né, eles têm lá os seus covis, suas tocas, eles têm algo, né, o poder religioso. As águias têm o seu ninho. Quem eram as águias? O Império Romano, né, representado era a águia, né. Olha lá, eles têm os seus ninhos, quer dizer, têm o seu poder. E o Filho do Homem, quer dizer, eu que sou o espírito mais evoluído aqui, que represento diretamente Deus, quer dizer, como diz Emmanuel, o médium de Deus, no nosso contexto errado, não tinha onde botar a cabeça. Ele estava dando um recado, diz assim, olha, poder temporal, interesses materiais, fica aí, ó, com os saduceus, com os líderes religiosos, com os romanos. Eu, da sua perspectiva, não tenho nem onde botar a cabeça, não é? Então, por que ele fala isso, né? Outro diz também que queria também seguir o Cristo, mas ele fala assim, olha, eu quero ir contigo, mas me dá licença, deixa eu enterrar meu pai, né? E Jesus é aquela frase célebre que ele fala com ele, dizendo assim, deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Então, na verdade, esse também é um comportamento de multidão, né? Enfim, quando ele fala lá de João, né, que a gente, no deserto para todos lá, né, a respeito de João, e ele pergunta lá, né,
que vocês foram ver no deserto? Né? Porque João, né, fazia sua pregação, também tinha multidões ali, né? E ele dizia lá, vocês foram ver o quê? Uma cana agitada no vento, né? E, na verdade, as canas verdes, o vento balançava, né? Então, esse comportamento de multidão, nós, uma hora estamos de acordo com aquilo que nos é conveniente, né? Então, vivência doutrinária dentro daquilo que nos é conveniente, né? Aquela história de quando alguém diz assim, ou nos critica por determinado comportamento, né, que o evangelho nos apregoa de forma contrária e a gente age, e aí você está com a resposta pronta. Fala o quê? Não, mas o evangelho diz isso no capítulo, esse capítulo ainda não li, não. Então ainda não cheguei lá, né? Quer dizer, então posso agir aqui de acordo com a minha conveniência, né? Então, que é isso que eu queria dizer, vocês vão para o deserto ouvir João Batista? Não, vocês vão lá para ver as canas verdes, quer dizer, balançando ao vento, né? Quer dizer, uma hora você está para cá, outra hora, se eu falar, deve ser sim, sim, não, não, né? Cristo combateu isso mesmo, nosso falar é muito sim, sim, não, não, né? Bom, enfim, e agora, qual a diferença? Se a multidão busca os milagres, a gente vê também no Evangelho postura de discípulo, que a diferença é buscar Jesus, quer dizer, o discípulo busca Jesus, né? A multidão busca as curas, os milagres, e o comportamento de discípulo é buscar Jesus, né? Está lá em João, esse é fácil de guardar, capítulo 6, versículo dos 66 ao 68, 6, 6, 6, 8, né? Então tá lá, quem quiser depois dar uma olhadinha, ou, né, que não trouxe caderninho igual a Cida, é bom ir lá dar uma olhadinha nesses versículos, isso é muito importante, né? Então tá lá em João 6, 66 a 68, são os versículos, capítulo 6, e ele fala assim, isso é muito importante, porque isso aqui, ele simboliza um comportamento de discípulo. Muitos, vou ler aqui, para a gente não perder uma palavra. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12 apóstolos, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, não tem nada mais importante, né, do que tu, que não é tu que provoca milagres, que nos cura, que tens as palavras de vida eterna, né? O que é a palavra de vida eterna para nós? É galgarmos cada vez mais o nosso estágio de moralização, né? De nos sermos mais éticos, mais morais, mais espiritualizados, né? E se seguirmos aquilo que Jesus apregoa para nós, né? E a gente sabe, Bartimeu, o cego lá em Jericó, né? Estava lá Bartimeu, né? Filho de Timeu, diz as escrituras, né? E ele sabia que Jesus estava passando ali, ele chamava, Senhor, me faz enxergar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E a turma que estava perto dele estava assim, nossa, que cego escandaloso, fica quieto, para de gritar, né? E ele gritava e Jesus parou e disse assim, chama-no, traz ele aqui, né? E aí a turba fala para ele assim, você é um homem de sorte, Bartimeu, corre lá, Jesus te chamou, né? E ele tem um simbolismo também nisso, sabe? Ele tira a capa que ele estava e coloca de lado, sai andando de um salto e caminha, vai lá até Jesus, e Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? Assim, eu quero ver. Né? Tá bem, tua fé te curou. Né? E foi atrás de Jesus pela estrada fora, um comportamento de discípulo. Ele deixa a capa lá, porque ele diz, olha, ele abre mão, né, da multidão. Ele abre mão daqueles que o adoravam, né?
Ele vai lá, tem um simbolismo aí, né? Essa tirada de capa e ter deixado lá, né? Que a gente precisa entender. Enfim, tantos outros aí, a mulher hemorroíça, que a gente sabe, né? 12 anos sofrendo de hemorragia, a gente sabe, alguém me tocou, né? E a gente vê que ela vai estar na crucificação de Jesus. Nós já falamos sobre isso, né? Ela é a terceira parada lá, né? Que enxuga o suor do Cristo. É ela, né? A mulher é morriça, quer dizer, ela foi, obviamente, o milagre, digamos assim, né? A intervenção terapêutica do Cristo. Mas ela segue Jesus, ela não parou aí, porque lembra da crucificação? Vamos parar um pouquinho de frente para o Gólgota? A pergunta que se faz, vamos depois rever aí sobre a crucificação. Então, olha lá, como é que estavam lá? E se a gente puder olhar esse panorama, é impossível não pensarmos assim. Estava Maria e João. A turba, a multidão ensandecida, né? Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Não era assim? Não era esse o contexto? Não era isso? A pergunta que não cala para nós. Aonde estavam aqueles que foram comensais da misericórdia e da bondade de Jesus? Aonde estavam? Você tinha Maria apoiada por João e uma turba ensandecida, querendo que Barrabás, Jesus era preterido em favor de Barrabás. Não cabe não cabe essa, que também é de um profundo simbolismo para nós nos dias de hoje. Aonde estão aqueles que são comensais da bondade do centro espírita ontem, dos passes, do fluido da terapia, da reunião de desobsessão, que certamente libertou algumas criaturas que estavam no salão, daqueles que chegaram chorando e tiveram o seu pranto. Aonde estão hoje? Nós estamos seguindo Jesus ou estamos tendo um comportamento de multidão? Nós somos comensais da bondade do Cristo diariamente. Né? Então, quando se fala, devemos estudar as coisas dos céus, claro que sim. Aí, ó. Mas não esquecer que o conhecimento que precisamos nos apropriar, principalmente, é aquele que vai fazer surtir efeito em nós, fazer sentido na nossa transformação moral. Ok? Tem um outro aqui, e obviamente, seguir Jesus tem um exemplo belíssimo, né? Não podia deixar de citar. Me comove muito ler sempre sobre ela, Maria de Magdala, né? Isso foi sublime, né? Aquela mulher que levanta os olhos e se regozija no caminho, porque escutou a boa nova. E olha que eu escuto a boa nova há quantos anos, né? Nas palestras que a gente, né, ouve, naquelas que eu faço tão pertinho, a minha boca tão pertinho dos meus ouvidos, não é? Maria de Magdala ouve uma vez só a boa nova, se regozija com a boa nova quer dizer boa notícia, né? Sobre o reino de Deus e abençoa as alegrias, né? E ela realmente ali, ela vê que não faz sentido, né? Como é que não faz sentido pensar que alguém vai estar no mundo sendo condenado eternamente por um pecado, né? E é bom que a gente, pelo menos, termine aqui essa questão vai ler. O que Jesus diz para ela? Né? Vai ler na Bíblia. O que Jesus diz para ela? Vai, Maria.
sacrifica-te e ama sempre. Longe é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove obstáculos. Essa é a fala do Cristo Spell. Hein? Ele termina de uma forma que serve para nós. Nada temas. E quem conhece a história de Maria de Magdala, né? Como é que ela termina? Não vou dar nem spoiler, mas depois é importante ver como é que ela termina, como é que ela desencarna. Sabe quem foi recebê-la? Ah, vocês fazem ideia, né? No mundo espiritual, né? Ela desencarnando, e aí o Cristo recupera a sua fala e diz, não te falei? A porta era estreita, não te disse? Mas a fé removia obstáculos? Vem, eu te espero aqui. Que sublimidade, né? De alguém que teve comportamento de discípulo, não de multidão. Aliás, abandonou a multidão para ver. Muito boa essa pergunta que nos permite a doutrina espírita trazer para nós essa, né, divagação. Então, portanto, comportamento oracional. Né? O que é isso? De ser comportamento de discípulo. Não é de rezar o tempo todo, não. Mas é comportamento. Vai beber uma aguinha? Que as propriedades físico-químicas, né? Olha a gratidão, que isso possa me fazer bem. Faz um exercício simples, ao acordar amanhã, quando abrir os olhos, na primeira respirada consciente que der, agradeço pela vida, por estar vivo, né? Até pelas dificuldades, por ali estarmos. É um comportamento de quem? É comportamento de discípulo, né? Vamos lá. Uma outra questão colocada aqui, vou andar rápido aqui. Nas obras de André Luiz, tem muita referência sobre colônias espirituais. Mas na codificação, Kardec não fala nada a respeito. Alguém que pergunta diz assim, pelo menos eu nunca vi. Por quê? Será que Kardec não teve tempo para mencionar nas suas diversas obras? Ó, se o Kardec não aprofundou essa questão, né, de forma investigativa, eu devo dizer para quem perguntou o seguinte, a obra faz referência, sim, à existência de paisagens, ambientes, objetos e formas no mundo dos espíritos. Faz sim, não é? A gente vai ver a questão 234 lá do Livro dos Espíritos, né? Em que o Kardec formula a seguinte questão. Há de fato, como a 234, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso de espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre penoso. Claro que fica muito claro que se refere a colônias, né? Agora, é claro que as revelações, né, elas são graduais, né? Os espíritos superiores fizeram revelações muito graduais à humanidade, antes de Kardec. A gente tem uma série, né? Em 1857, como é que é falar de comunidades, né? De espíritos errantes, quer dizer, detalhar que tem um fluido, né? Em que espíritos construíram com fluidos as colônias, etc. Imagina, né?
Então, mas existiam sim, como é que é falar de cidades como o nosso lar, estruturadas, né? Edificações aí de natureza sólida, imagina, né? Subterrâneos férteis, vegetação, né? Com semelhança a tudo que você imagina isso, 1857, né? Imagina os adversários do espiritismo na época, né? Diante dessa revelação, imagina, né? Imagina, ia ser uma heresia, assim, né? Haveria uma fogueira inquisitorial para queimar o Allan Kardec como herege, não tenha dúvida, né? Então, ele faz menção, sim, né? É, e a gente sabe que Nosso Lar, que veio a lume, né, foi editado, colocado para nós em 1943, né, que é o Nosso Lar, quando saiu a primeira edição, né, ele não foi o primeiro a informar sobre colônias espirituais, né, como muita gente acha, não foi, não foi. Eu já falei uma vez sobre ele aqui, que merece ser estudado, foi ali bem no finalzinho e até meados do finalzinho do século XVII, meados do século XVIII, um místico sueco chamado Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg, ele fazia excursões no mundo espiritual, sabe? Era um médium. Aliás, o Rizzini, numa obra Evolução para o Terceiro Milênio, é um livro que não é psicografado, é o Rizzini, o caso Rizzini, ele fala que o Swedenborg ele tinha uma missão mesmo, sabe? Mas se a gente for ler um pouco da vida do Swedenborg, que merece ser lido mesmo, a gente vai ver que ele deu uma deslizada mesmo na questão da vaidade e tal. Mas era um médium fantástico, né? Fantástico. Ele fazia mesmo descrições pormenorizadas sobre a vida social, as paisagens existentes lá no mundo espiritual, ele fazia mesmo. Isso foi, Swedenborg foi de 1688 a 1770, por aí, né? Esse místico sueco. Antes disso ainda, eu pesquisei aqui para nós a vida dos Santos Padres de Mérida, que é uma obra datada do século VII, né? Que lá cita o caso do menino Augusto, que antes de morrer doente, ele afirmou que esteve num lugar maravilhoso, repleto de folhas perfumadas, lírios, grama verde, enfim, pedras, né? Véu de cedra, soprava uma brisa perfumada, né? Viu santos resplandecentes, participou de um banquete, fez uma série de descrições, uma obra do século VII, né? Que se chama A Vida dos Santos Padres de Mérida. Não sei nem porque que eu fico repetindo, porque está sendo gravado, né? Então, eu fico repetindo aqui, né? Isso é coisa de... Bom, enfim, né? Na Alemanha, por exemplo, no século XII, lá, né? Há uma monja lá que é a Hildegarda de Bingen, né? Ela nasceu em 1098, né? Século XI ali, e desde cedo ela tinha visões. A gente vai, ela conta a biografia dela, que lá no ano de 1104, mais ou menos, tem uma voz, né? E ordena ela a escrever tudo aquilo que seria dito e mostrado para ela. Olha que trabalho mediúnico, né? Então, em uma de suas visões, inclusive, né, ela tem uma obra chamada Cívias, S-C-I-V-I-A-S, Cívias, né? Ela descreve uma cidade quadrada, numerosos edifícios, igrejas, palácios, tá? Enfim, casas comuns, né? Isso em 1100, né? 1200, né? Por aí. Também, e vindo de uma monja, né? E da Igreja Católica também vem lá também a visão de Túndalo, que foi escrita em 1150 lá também, um monge lá de nome Marcos, né? Ele descreve uma experiência fora do corpo, né? Do personagem do livro, que é o Túndalo, né? Ele fala lá, né?
ele na companhia de um anjo, ele vai, visita regiões de sofrimento, regiões de felicidade, ó, dá um passeizinho no umbral, dá um passeizinho nas colônias espirituais, né, de refazimento. Olha que coisa interessante, né? Nesse desdobramento ele vê flores, né, plantas, habitações, né? Certo? Nós temos aí a semelhança aí, ó, quem não se lembra aí do século XIV, aí, Dante Alighieri, a Divina Comédia, né? Eu não tenho dúvida na descrição, quando você lê lá a Divina Comédia de Dante, de que ele teve as portas do umbral, né? Dá uma lidinha, quem já leu, né? É fantástica, né? Então, o poema de Dante Alighieri lá, a gente vai ver a Divina Comédia, é bem isso, né? Então, se a obra, respondendo a nossa querida aí, se ela o querido, né, que perguntou, se ele não aprofundou, a obra dele não deixou de fazer referência à existência disso aí, não, tá? Por exemplo, aí alguém fala assim, tudo bem, Heraldo, você vai deixar aberto para eu adivinhar onde está? Não, vamos conduzir um pouquinho aí, trouxe para vocês aí numa pesquisa, está lá no Livro dos Médiuns, item 116, né? A aparição de um espírito portando uma caixa de rapé. Lembra? Parece que a gente já leu alguma coisa disso, no estudo do Livro dos Médiuns, né? Um objeto, né? Constituído de quê? De fluidos espirituais, uma espécie de matéria do mundo espiritual, né? Que os espíritos têm o poder de concentrar, dar uma forma aparente, né? Para que ele parecesse um objeto material. Se é possível isso, imagina a construção de casa, não é verdade? Então, por similitude de raciocínio, está ali, né? A revista Espírita de abril lá, de 1868, também traz uma mensagem assinada, é um nome muito curioso aqui, Macarius Enagap. Ele data lá de 1798. Ele descreve o deslocamento de espíritos por regiões no mundo espiritual, né? O encontro com uma entidade que ela sai, segundo nas palavras dele, de um delicioso bosque. Está lá. Então, está lá, revista Abril, de 1866. A Kardec faz, sim, alusão, né? No livro Céu e Inferno também, né? Lá, o livro Céu e Inferno é de 1865, é bom que a gente saiba disso. Na segunda parte, ele trata de espíritos felizes, né? Então, vamos ver lá, o que Kardec fala lá, né? Tem uma mensagem lá assinada pela Condessa Paula. Isso mesmo, Condessa Paula. Ela fala sobre as moradas aéreas, né? Está lá. Então, quem pegar na segunda parte, né? Fala sobre cores, né? Vários matizes, né? E tem uma série de outros aqui, eu fiz uma relação, posso depois botar aí para vocês aí, né? Em obras espíritas anteriores a 1943, que foi muita gente acha que as informações vieram pelo André Luiz com o Nosso Lar. Não, anteriores a isso, se falava das colônias, de vida social após a morte, algumas delas, por exemplo, A Vida Além do Véu, do reverendo Jorge Vale Owen, 1913, né? O Raymond, Oliver Lodge Raymond, ele... Pronúncia está boa, Fran? Está maravilhosa. Não, aí também é minha amiga. Bom, então estava ele lá, A Vida Além do Véu, né? O do Raymond, ele fala sobre uma prova da sobrevivência da sobrevivência da alma. Ele fala sobre isso aí. A Vida no Outro Mundo, Caiba Schutel. O livro do Caiba Schutel, A Vida no Outro Mundo, foi antes de 1943, meus queridos. 1932, o nosso Caiba Schutel de Matão ali, ó, Matão, no interior de São Paulo. Olha lá, olha. A Vida no Outro Mundo. E a psicografia do Chico Xavier aí? Antes do André Luiz, 1935. Está lá, ué. Cartas de uma Morta, Maria e João de Deus, 1935. O Nosso Lar, 1943. Tá certo? E ainda tem Cartas de um Morto-Vivo, depois eu ponho aí para quem quiser ler, de uma inglesa também, que é a Elsa Berger, né?
início do século XX. Bom, sim, né? E deixa eu ver aqui. Aqui não vou nem falar aqui, mas traduzindo aqui, ao pé da letra, seria examinando o após-vida, alguma coisa assim, tá? É um médium holandês. Esse livro foi ditado, segundo ele, pelo guia dele, chamado Algar. Mas está em inglês. Mas hoje é bom, tem um Google Tradutor aí, entendeu? Tem a Fran. Então, bota aí que fica fácil. Tá bom? Ernesto Bozano, A Crise sobre a Morte. Nossa Senhora, gente. E o Leon Denis? Esse é um clássico que merece ser lido. Qual que é um livro clássico do Leon Denis que fala muito sobre esse tema aí? Depois da Morte. Tá lá. O que é que ele fala? Problema do ser, destino da dor, né? A realidade objetiva de quem? Da vida espiritual. Então, vou falar para quem perguntou. Se te falaram que o Kardec não falou, faltou aprofundar um pouquinho, né? Tá ok? O seu Kardec falou e falou mesmo, tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui danada, Celinha. Essa pergunta aqui, Celinha, eles querem comprometer a minha reencarnação de qualquer jeito. Eu acho que foi a Cecilinha que fez e fica botando o nome dos outros. Vamos lá. Várias mensagens do Evangelho, atenção nessa pergunta. Várias mensagens do Evangelho e também no Obras Póstumas, do lado Kardec, nos dão a entender que o Espírito de verdade é Jesus, através de uma pleiade de espíritos por ele enviado. Há quem perguntou e ainda vai no detalhe. Mas uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, me deixou uma dúvida, diz o perguntador aqui. E a frase é: Jesus, abre aspas, Jesus promete outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o conhecer. Essa pergunta, na verdade, quer saber assim, Heraldo, o que você acha? Jesus é Deus? Eu não acho nada, mas vamos ver o que o Espiritismo fala. Quer dizer, eu acho algo, eu tenho a minha opinião, mas ela é que menos interessa aqui. Eu já sei que nego vai mandar o WhatsApp para mim amanhã, conta só para mim, o que você acha e tal. Eu não vou dizer, essa é minha opinião. Mas eu vou falar que é porque me cabe aqui, é do Espiritismo. Então vamos lá. Vamos começar no capítulo do Evangelho de João, capítulo 16, tá? Eu falo os versículos porque, eu não sei se vocês sabem, eu tive uma vez uma experiência com isso e a Celinha vai se lembrar porque ela estava comigo. Eu sempre falo o capítulo, não é nenhuma demonstração de conhecimento, não, porque está escrito, não é nada disso. Mas eu faço questão de anotar, faço questão de falar, porque nós não estamos numa reunião onde só estamos nós, onde só estão espíritos espíritas, onde há detratores, principalmente por o tipo dessa reunião. Imagina, o Espiritismo responde. Então, nós também temos espíritos que querem entender um pouco mais, espíritos que não são espíritas e espíritos que são adversários do espiritismo. Tá claro? Então, essa é uma das causas, olha, não é o Heraldo, porque senão depois eu não tenho sossego, não é o Heraldo pinga-fogo, é o espiritismo responde, ou seja, eu vou dormir tranquilo, eles não vão me importunar por não concordarem, eles vão importunar o seu Kardec, não é verdade? O seu Emmanuel, São Luís, Erasto, aí é outra coisa. Por isso que eu gosto de citar, porque aí a Celinha vai lembrar. Celinha, você se lembra uma vez, fui falar sobre falsos cristos e falsos profetas lá na Sopa dos Pobres. Numa caravana daquelas que o Maroclo fazia, que levava coral. Lembra disso? Você lembra ou não?
Tá certo. Mas fui, Celinha. Você estava. Conclusão da história. E lá, falando sobre falsos cristos e falsos profetas, eu fiz uma série de citações. Algumas eu não tinha nem anotado e algumas devia estar no meu inconsciente, porque eu não me lembrava delas, mas eu me lembro. E talvez por um processo até, não vou chamar, mediúnico, tenha feito muitas citações. Eu até fiquei um pouco espantado comigo mesmo, não comentei nada com ninguém, de ter feito tantas citações. E me cobro muito isso, porque pode parecer que é uma demonstração de que eu sei de cor, que não é nada disso, sei nada. Quem sabe de cor, as 1000 e tantas questões do Livro dos Espíritos é o Vandinho, eu não. E aí, depois alguém me diz assim, o médium vidente, a Benedita, ela me diz assim, o que tinha de espírito, pela descrição dela, eu via que eram judeus, bispos romanos, católicos romanos, todos ali. E que tinha chegado, o Marocco depois me disse, uma caravana, chegou numa, tipo, uma liteira, carregado um bispo, assim, que parecia ser uma pessoa eminente mesmo e tal, e ele carregava um livro que parecia assim, dourado, etc, tal, que era a Bíblia. E que eu fazia citações e eles iam direto lá, sabe? Procuravam para... O Marocco tinha me feito essa revelação, a tia Benedita também, que era um médium vidente espetacular. O Marocco está aí no mundo espiritual hoje, ele se lembra, mais do que a Celinha, mas não tem problema, Celinha. Quando você for para o mundo espiritual, você vai lembrar. E a tia Benedita também. Então, eu passei a utilizar isso em função, mais quando eu falo, quero que vocês saibam, mais no sentido de que há espíritos que fazem as suas consultas. Eles precisam da indicação bibliográfica, porque, né, a priori são adversários do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: ainda tenho muito a vos dizer, diz o mestre, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós sabemos que por limitação nossa, né, intelectual e moral, né, de todos nós, da criatura humana, Jesus não pôde dizer tudo à sua época, não é isso? Por isso que ele usa de alegorias, né, parábolas, né? Mas lá na Santa Ceia, que é o momento que ele diz tudo isso, né? No trecho aí do Evangelho de João, é o trecho da Santa Ceia, né? Ele afirmou que viria o Espírito de verdade para nos guiar através da verdade, não é isso? Está ali, está bem claro, João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, que é o da Santa Ceia, né? Na codificação, a gente encontra também uma série de mensagens atribuídas lá ao Espírito de verdade, né? E nós sabemos também, estou fazendo essas colocações basilares, vocês estão entendendo por quê, né? Ele é o responsável, digamos assim, né? O Espírito de verdade é o responsável pela vinda, né, do Consolador prometido, que é a doutrina espírita para nós, né? E a gente vê que também em mensagens no Evangelho, a gente vê também que o Espírito de Verdade inspirou diretamente, né, o nosso codificador, né, e dirigiu espiritualmente a tarefa do Allan Kardec. Então, né, no meio espírita, há basicamente 3 posicionamentos, né? O primeiro, claro, seria o próprio Cristo, o segundo seria João Batista, e o terceiro seria um grupo de espíritos assim elevados atuando sob a direção de Jesus. Há quem diga, o Espírito de Verdade foi o Cristo, outros foi João Batista, e outros que é um grupo de espíritos que o Cristo dirigia ali diretamente. A revista espírita, de março e junho, lá de 1862, há uma evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram, haviam desencarnado, que era o senhor Jobard e o senhor Sanson, né? O senhor Jobard,
Ao ser questionado por Kardec sobre os espíritos que ele estava vendo ali naquele ambiente, ele diz assim: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço, e depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. O senhor Sanson, por sua vez, ele diz que estava vendo o espírito de verdade, né? E via também junto Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, São Luís e outros amigos. Está lá na Revista Espírita, evocados, eles dão essa comunicação, né? Bom, aí nós temos algumas informações que foram dadas, né? E a gente começa a dizer assim: será que era um grupo de espíritos ou se trata o espírito de verdade de um espírito? Lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, encontramos lá uma das mensagens do espírito de verdade. Muito bonita, por sinal, né? Ele fala assim, me permitam ler aqui, porque ela é importante que a gente leia nesse momento. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Todas as verdades, continua o Espírito de verdade, se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mensagem no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade. Essa mensagem também a gente vai encontrar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9. E no final, numa nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 31. Por isso que a gente precisa estudar a obra com carinho, porque tem muita coisa aqui, né? O codificador lá fala da elevação e das ideias constantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação da autenticidade, da autoria do Espírito que assina, né? Realmente, o conteúdo lá da mensagem é elevado, né? Então, vinde a mim todos vós que sofreis. Bom, esse assunto precisa ser tratado e eu mudei até meu comportamento aqui, né, porque ele realmente merece ser tratado com muita seriedade, né? Na Revista Espírita, vamos ver mais um pouquinho, de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele faz referência à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. É a seguinte a mensagem, assinada pelo Espírito de Verdade na Revista Espírita de dezembro de 1864. Um novo livro, ele está falando do Evangelho, acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu pai,
trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Tem também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, outra lição lá do Espírito de Verdade, em que ele fala assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Então, vou deixar algumas questões para que sejam refletidas. Quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse há muitas moradas na casa do meu Pai? Quem disse, vinde a mim todos vós que sofreis? Então, a gente precisa meditar aí, depois dar uma olhadinha no que está gravado para pegar, não fizeram igual a Cida, não anotaram, aí depois pega direitinho, vai ter que ver o Heraldo falando tudo de novo para pegar as anotações e vamos examinar esses textos e cada um tire a sua conclusão. Perfeito? Celinha, a última agora rapidinho. Vou terminar mais ou menos no tempo. A pergunta é, de uns tempos para cá, tem havido muito desencarne de crianças por maus tratos, quando chegam do outro lado, né? Eu li errado. De uns tempos para cá tem havido muito desencarne de crianças com maus tratos. Quando chegam do outro lado, será que eles conseguem perdoar, né? As pessoas que na Terra ficaram, principalmente se foram maus tratos foram praticados pelas próprias mães? A pergunta é boa, né? A gente sabe que todos nós trazemos bagagem aqui para a Terra, né? Bagagem pretérita, e nós não estamos aqui num grupo familiar por acaso, não é verdade? Há casos em que espíritos que se odiaram muito e são muito devedores entre si pedem para renascer na mesma família, né? Estão ligados ali por laços de muito ódio, né? É uma prova terrível, né? E vem, né? Agora, há um fator agravante, que é a nossa invigilância, né? Porque nós ainda sintonizamos demais com espíritos desencarnados infelizes, né? Nós dizimamos. A Ivone Pereira fala, né, que muitos dos acidentes que acontecem conosco durante o dia, uma queda, quebrar o braço, atropelamento, enfim, isso tudo é incutido em nós perispiritualmente durante o sono físico. Principalmente quando vamos em locais ainda de baixo, onde são frequentados por esses espíritos, em corpo físico. Ela passou por uma experiência dessa. Ela também, por uma curiosidade lá mediúnica, o Charles deixou ela aí, o espírito induziu que ela quebraria o braço. O Charles foi lá, recolheu, e ela ficou com aquela impressão tão imantada no perispírito que ela não quebrou o braço. O Charles a protegeu, disse, olha, você quebraria, mas ela passou belos dias com dor no braço, como se tivesse sido quebrado. Então, por que eu estou dizendo isso? Esses espíritos provocam queimaduras, suicídios, claro, né? Brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, tudo isso é elaborado durante o sono físico. Por quê? Eles têm uma única característica, fazem isso por quê? Pelo ódio que tem pela humanidade, pelos homens, né? Por quê? Porque quando encarnados foram perseguidos, fizeram parte aí, foram vitimados pela desigualdade social, que não é obra de Deus, é muito claro isso, é obra dos homens, está lá no Livro dos Espíritos. A desigualdade social não é obra de Deus, é obra dos homens, né? Então foram vitimados.
por uma sociedade que lhes virou as costas, e acha que desencarna como? Essas pessoas que são expostas a todo tipo de violência social. Né? Desencarnam com ódio mesmo da sociedade. Né? E aí, né, beneficiados pela invisibilidade, obviamente, né, a gente vê nas reuniões mediúnicas. Né? Então, no bojo de uma família desajustada, é muito fácil que haja esse tipo de interferências. E muitas vezes as próprias mães, não é pelo fato de ser mãe, porque a pergunta diz, até a própria mãe, ela simplesmente é um espírito que cumpriu a função de ser o funil da maternidade, mas são espíritos que se odeiam. E que ainda isso é potencializado ainda por aqueles que estão na erraticidade e que fizeram. E uma outra perguntinha aqui, Celinha, você rapidinho mesmo. Porque ela cita um livro ali do Trilhas da Libertação, o caso Raulinda, né? Ela diz o seguinte, eu entendi a pergunta. Ela faz o seguinte, por que o obsessor da Raulinda, lá no Trilhas da Libertação, no momento que estava imantado ao ovo, o zigoto, ele continuava de posse das suas faculdades mentais? Quer dizer, se ele já estava ligado ao ovo zigoto, como é que ele estava de posse? Porque ele tentou fazer ela abortar e ir ao suicídio. É preciso ler. Quem me perguntou tem que voltar no livro e dar uma lidinha. Essa ligação, a gente deixa muito claro, também não quero dar spoiler aqui, mas a Raulinda, deixando-se levar pela sensualidade, ela tem uma relação sexual, lembra? Num consultório, e ali naquele instante há uma fecundação, de uma forma que ela foi bastante responsável. Esse espírito, que era um inimigo, se vincula naquele momento. E ali ele faz, vendo-se vinculado, ele pressente que está vinculado ao ovo zigoto, e aí ele tenta influenciá-la a abortar, para se livrar. É tanto que quem leu vai se lembrar. Ele faz uma transmissão lá com o Senhor das Trevas, vem no local, manda, né, um enviado lá e olha, e o Vicente lá observando aquilo tudo faz, ele vem, conversa com o espírito ali, não é? E sai bravo da vida, ou seja, não tem mais o que fazer. Você já está vinculado a um processo reencarnatório. E aí, para que ele não atuasse mais ainda, antes de ir perdendo a consciência do processo encarnatório, os espíritos que ali estavam, Miranda, né? Porque esse espírito é um adversário da Raulinda, eles fazem todo um trabalho magnético para que a coisa realmente se estruture, acalmando, para que ela não tenha os pensamentos de aborto, de suicídio, que ela entre em desespero, para que o vínculo magnético entre aquele espírito, né, e o corpo somático não se anulasse, né, na vida física. Então, ele tinha sim consciência. A pergunta está dentro disso. Como é que o espírito já ligado ao ovo? Mas veja bem em que instante ele estava ligado. Foi logo depois digamos assim, da fertilização ali do ato sexual, né? Naquele lá. É isso. Terminei, Celinha. Muito obrigada, Heraldo. Muito bom, muito rico, muitas questões. Eu acho que eu aprendi bastante hoje. Quero agradecer e vamos, então, já que o Edson não está aqui, vamos pedir a Claudinha para fazer a Sagrada Mãe de